Nesse vídeo de hoje eu vou aparecer. A gente já gravou o vídeo todo, mas eu tenho um trechinho aqui de uma música chamada Céu Azul que eu queria ler e que vai fazer muito sentido quando vocês terminarem esse vídeo. Esse trechinho é: alguém te perguntou como foi o seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa? Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. No final do vídeo isso vai fazer sentido. Beijo, bom vídeo. Bom dia, Taberners. Olha! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô toda descabelada, eu nem troquei de roupa, tô de pijama ainda aqui, tá? Esse é o papo de café da manhã. Mostra o café. Café. Mostra amanhã. Manhã. Os passarinhos estão cantando. Bom dia, o vídeo de hoje vai ser exclusivamente pra taberna e pros membros do YouTube. Eu sei que tem gente que apoia só no YouTube, tem gente que apoia na taberna e no YouTube, tem gente que apoia só na taberna, então decidimos postar esse vídeo e tem gente que não tá no grupo do WhatsApp. Sim. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem aqui nos comentários. A gente decidiu postar esse vídeo pra vocês aqui, a gente ia mandar uma mensagem lá no WhatsApp, mas a gente falou assim, vamos botar o vídeo no YouTube só pra membro. Isso. Que aí a gente manda o link não listado pra galera e fica pra todo mundo, tá tudo certo. Bom, a gente já tá um tempinho querendo conversar com vocês sobre algumas mudanças. A gente estava planejando essa mudança desde junho na taberna. E a gente estava pensando várias coisas diferentes, vários modelos diferentes de criar o conteúdo exclusivamente para vocês. Eu cheguei a falar lá no grupo do WhatsApp em algum momento aí nos últimos meses, falando assim, a gente vai começar a fazer... foi na época da terceira temporada de Ted Lasso. Que eu falei assim, nas próximas semanas a gente vai ter um conteúdo de Ted Lasso exclusivo pra taberna. Verdade. Falei assim, não teve. E a gente ficou meio que protelando essa ideia nossa que a gente teve desde junho por questões financeiras. Como vocês têm acompanhado, a gente tem falado bastante sobre isso. Não é uma coisa que me deixa naturalmente confortável, mas a gente tem falado bastante sobre isso porque a gente precisa ser transparente. Eu não quero ficar com um sentimento de que eu tô falhando, né? Não, mas até isso que você falou, posso. tipo, a gente ficou protelando botar esse vídeo. Não é uma realidade. Não é uma realidade. Mas o sentimento de que houve uma tá falha, E eu preciso tirar isso de dentro de mim, a terapia ajuda nisso, né? E não é um sentimento que é compartilhado pelas pessoas da taberna. Sim. Né? Não porque eles não sentem. Eles não sentem isso. Vocês não cobram, gente. Quero dizer que vocês são, assim, incríveis. Os apoiadores mais sensacionais que eu acho que qualquer pessoa poderia ter. É verdade. A gente tem uma comunidade em geral que é muito apoiadora emocionalmente. Não existe nenhuma mensagem que a gente recebe, por exemplo, perguntando se a gente viu um filme, se a gente viu uma série, ou se a gente vai fazer conteúdo, que não comece com, gente, isso não é uma cobrança, eu só quero saber se vocês estão assistindo isso, vocês vão falar sobre aquilo. Então, assim, a gente tem uma comunidade muito respeitosa, de verdade, assim, a gente tem zero coisas a reclamar sobre isso. E é exatamente por isso que a gente se sente à vontade de ser transparente com vocês e falar. Queremos fazer coisas, não podemos fazer coisas. São duas situações que casam e coexistem na nossa vida nesse momento. Sim. Bom, vamos lá. Eu recebi hoje um vídeo, e quero fazer várias referências aqui nesse vídeo, do Caio, que é o Caio na Estrada. É um criador de conteúdo de viagem. E ele fez um vídeo no Instagram dele, ele tem 250 mil seguidores lá, ele bombou na pandemia e desde então ele faz parte dessa nova onda de criadores de conteúdo. E ele falou que ele criou um clube de assinantes e que as pessoas estavam reclamando, que ele estava fazendo conteúdos exclusivos para assinantes. E aí eu e o Panda, a gente começou a conversar muito sobre isso. A taberna... E o Apoia-se, na verdade, originalmente, nasceu em 2017 por dois motivos. Primeiro, a gente fazia e sempre fez todo o nosso conteúdo porque a gente queria. Sim. Ninguém nunca pediu. Ninguém veio na nossa casa e falou, cria um canal no YouTube aí. Não, a gente fez porque a gente quis. Então, a gente sempre precisou dar conta de, como tudo na vida. Mas você tá se vitimizando? Não, tô falando a verdade. Se você decide fazer uma coisa, você assume os riscos da coisa que você tá fazendo. É isso, o nosso trabalho é isso, assim como todos os trabalhos.
Se você decide fazer medicina, você assume os riscos de fazer medicina. Quem já está há muito tempo na taberna, na verdade no Apoia-se, já passou por muitas fases. Muitas fases. Já conheceu muitas pessoas que saíram da taberna. Tipo, já teve uma rotatividade muito alta. Muito grande. Eu acho que saiu e voltou. Esse período pós-pandemia é o período mais perene da taberna. É o que se manteve mais consistente. Assim. Pouquíssimas pessoas saíram, e se saíram foram por decisões pessoais e não por problemas internos da taberna, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, e eu vejo que nem todo criador de conteúdo tem. Mas a gente tem, eu e o Panda, de recompensas, de apoio. É uma dificuldade nossa desde o dia zero. Por quê? Eu lembro a primeira vez que a gente se reuniu com os apoiadores, e eu acho que eram, 7, 8 apoiadores no começo, a gente fez um Zoom para conversar, para agradecer e tudo mais. E eu era muito contrária à ideia de ter um apoio. Eu não. Eu detesto pedir coisa. Mas assim, gente, quando eu era adolescente, eu não pedia pro meu pai me levar pra escola. Entende? Eu pegava um ônibus e ia. Eu detesto pedir qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas só para ficar claro e colocar, eu sou a favor, porque existe uma sanguessuga de energia e criatividade feita por os donos da empresa que a gente coloca nossos vídeos e tal, que é muito abusivo. Sim, né? O algoritmo. A gente fala como algoritmo, mas são as pessoas que fizeram o algoritmo. Sim. Né? É um sistema feito por pessoas. Essas pessoas, elas são tóxicas. Sim. E elas exigem que a gente crie um conteúdo. É um mercado como todos os outros, né? É igual você cobrar do carinha que vai pra feira o espaço da barraquinha dele. Isso. Tu nem sabe se o cara vai vender a bananinha dele, mas tu tá cobrando o espaço. É isso. Em 2016, na SXSW, começaram a falar sobre essa Você economia não quer aparecer, gerada. não? Eu gostaria de aparecer. Então bote uma blusa e vem aparecer. Quando está sem blusa, porque tá 78 graus no Rio de Janeiro. A 78 graus, aí ele bota uma blusa preta. Mas escrito acredite. É isso. Está de lá. Foi só sobre a mensagem. Foi mesmo. Então, em 2016, teve um movimento na SXSW falando, está existindo... SXSW, para quem não conhece, é um evento que acontece em Austin, Texas, que é meu sonho participar desde essa época, que a gente conheceu o evento em 2016, que fala sobre mercado. Isso, não mercado é só... e tecnologia. Né? Não é só sobre internet, é mercado de modo geral e inovações. São movimentos sociais também que acontecem por causa do mercado de internet, de tecnologia, de programação. Porque já era de antes, né? Porque eram festivais de música que aconteciam lá. Lá tem muito movimento cultural, assim. Exato. Então hoje o evento é completamente diferente, ele evoluiu muito, mas ele começou como uma galera se reunindo para ver qual vai ser. E a gente continua com vontade de ir. Sim. Mas aí eles estavam comentando sobre o que a gente faz na taberna. Sim. Na época não existia. Sobre apoio comunidade, né? Colaboração criativa. Para os criadores de conteúdo não dependerem diretamente de patrocínio de marcas para a subsistência deles. Isso em 2016. Isso. Lá nos Estados Unidos já era assim que os criadores estavam fazendo. Isso. Que já que nós somos donos das nossas próprias empresas, que a comunidade que consome o conteúdo que a gente cria patrocine esse conteúdo. Basicamente o que a taberna é. Então, só que com argumentos que lá nos Estados Unidos é muito diferente, gente. Lá nos Estados Unidos é assim, quando a gente foi na San Diego Comic Con e a gente estava na fila de imprensa, por exemplo, para entrar no palco Thunder, tinham vários criadores de conteúdo que não eram de veículos, eram criadores próprios dos seus próprios YouTubes. E, cara, teve um menino que estava atrás de mim, que ele ficou conversando comigo um mó tempão. E aí ele falou assim, de onde você é mesmo? Eu falei, do Brasil. Aí ele, qual é o seu Instagram? Aí eu falei, Cris e Panda. Na época a gente tinha 100 e alguma coisa mil seguidores no Instagram. Aí ele olhou e falou, nossa, vocês têm mais de 100 mil seguidores? Aí eu falei, temos. Aí ele, nossa, que incrível, vocês são gigantescos. Aí eu fiquei,
Cara, na época já tinha uma galera que tinha 10 milhões, Isso. 20 milhões, tipo, nunca que a gente era gigante. Então, mas a perspectiva de mercado lá é diferente, porque a qualidade de vida é melhor. É melhor. E a existe forma... também, existe também uma não supervalorização de celebridade, como acontece no Brasil. Todo mundo no Brasil quer ser celebridade, independente do caminho que percorra. Era isso que eu queria dizer. A forma de apoio por uma comunidade lá é para subsidiar parte de máquinas, né, de câmeras. Tipo, a pessoa tem um segundo trabalho, né? Ela segue essa vida de segundo trabalho. E aí, criaram essa forma de se manter porque ela já tem um segundo trabalho. E aí, as pessoas que seguem esse criador de conteúdo, eles subsidiariam a criação de conteúdo. E eu achei isso incrível. Só que aqui no Brasil isso se repercutiu de uma forma muito negativa. Sim. Porque quem foi lá eram pessoas que tinham muita influência no Brasil. E as pessoas que foram lá... Na época eram esses gigantes com milhões de seguidores. E as pessoas que foram lá, eles viram isso como um mercado que poderia acabar com a... publicidade. Com a publicidade no Brasil normal que tem. Essa publicidade... Eles se sentiram ameaçados, né? Essa quantidade de publicidade que a gente vê aqui no Brasil, essa dependência que as empresas criaram de fazer publicidade com criadores de conteúdo, não é normal lá fora. Não. Eu acompanho alguns criadores de conteúdo lá dos Estados Unidos. Tem a Taylor Bell, já falei várias vezes dela aqui no canal. Eu gosto muito dela. Ela é gerente de... investimentos, gerente financeira, de contas financeiras, nessas empresas financeiras mesmo. E ela tem o canal do YouTube dela que ela começou muito sem querer no meio da pandemia. E hoje ela já ficou 1 ano sem trabalhar no mercado, depois voltou porque sentiu falta. Mas ela fala muito que lá nos Estados Unidos tem muitas publicidades pontuais. Então, tipo, praticamente todos os vídeos dela tem alguma publicidade. São publicidades pequenas, não são coisas absurdas, do tipo 30 mil reais pra você ir no Rock in Rio e ficar na área VIP fazendo nada. Não é... Isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é nível Brasil. E isso desestabiliza muito o mercado de criação de conteúdo. Porque a publicidade nos Estados Unidos, ela não atrapalha o conteúdo. E não atrapalha o criador de criar, porque, por exemplo... E as pessoas não pulam, as pessoas não se sentem incomodadas ou agredidas. São videozinhos curtinhos que eles colocam no começo, tipo, eles estão falando que nem a gente, aí entra uma publicidade assim, ó, tem um aplicativo tal, ele faz isso, checa lá o aplicativo, o link tá aqui na descrição, e acabou. E é curioso, assim, porque eu tenho muita curiosidade de saber como funciona o processo de aprovação de uma publicidade lá nos Estados Unidos. Eu acho que porque aqui no Brasil, eles pedem pra gente gravar o vídeo inteiro. O vídeo inteiro precisa ter a ver com alguma coisa da publicidade em si. E eles pedem pra tirar coisa, pra incluir coisa, pra regravar. Então, é muito mais difícil ficar natural no Brasil e muito mais fácil parece lá fora. E depois que a gente começou a experimentar a taberna, né? E aí viu as diferenças e possibilidades da nossa criação de conteúdo, o quanto poderiam se expandir com o crescimento da taberna, a gente pensou, se eu não precisar que uma empresa, uma agência, fique vendo o meu vídeo para aprovar, ele limpa o meu vídeo e tira todo o tesão de criação de conteúdo que a gente tem. Porque, cara, eu me sinto muito mal de regravar, de refalar. É que a gente não edita nossos vídeos. E aí, com isso, a gente falou, cara, peraí, então tem uma possibilidade da gente ser nós mesmos de uma forma sustentável. Sim. E esse é um mundo ideal, um mundo... Como é que é a música da Aladdin? Eu ia cantar. Um mundo que eu nunca vi. Isso, um mundo que eu nunca vi. E aí eu fiquei muito, muito contente, muito feliz. Então, assim, vocês hoje fazem parte de um movimento de esperança. Quase. Anarquista quase nosso, né? Mas é um movimento de cultura e de subsistência. Eu recentemente encontrei com uma criadora tem uma criadora de conteúdo que eu já citei algumas vezes, que ela falou uma vez pra mim, né? Que o nosso problema na internet era que a gente não mijava no nosso próprio post. Mas eu não sou cachorro. Panda fala isso desde que ela falou isso pra mim. E ela disse, você precisa se enaltecer mais, você não faz isso, você não tira onda das coisas que você faz.
E é isso que faz você não ser popular. E essa criadora de conteúdo também, recentemente, curiosamente, ela falou pra mim que ela, quando não tem nada pra fazer, ela fica pensando em marcas que ela gostaria de trabalhar e fica se oferecendo por e-mail para agências e tudo mais, porque ela tem sonhos de trabalhar com marcas e tudo. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho sonhos de trabalhar com marcas. Eu tenho o sonho de criar conteúdos específicos. Então, eu não crio conteúdo para trabalhar com marcas. Por mais que eu saiba o valor que a marca tem e o valor que eles depositam no trabalho de um criador de conteúdo, e isso ajuda muito na vida de qualquer pessoa, é dinheiro, não, a gente não vai ser hipócrita, não é para isso que eu crio conteúdo. Não é para chegar nas marcas. Né? Eu vi que no vídeo de ontem que a gente postou, teve uma menina que botou assim, cadê a Netflix para patrocinar os conteúdos de vocês? Eu fiquei, gente... Mas é isso. É isso. Não existe é um sobre pensamento isso. formado de que você não consegue caminhar se Sem não a tiver ajuda um dessas patrocinador. empresas. Exato. E a gente prova isso pra gente mesmo e pra vocês e com vocês o tempo inteiro, que a gente cria o nosso conteúdo, primeiro porque a gente quer, porque a gente sente que tem que falar sobre aquele conteúdo, e vocês estão aqui porque vocês querem fazer parte da conversa. Né? Então, essa troca sempre foi o nosso pilar principal na criação de conteúdo. E aí, voltando naquela primeira conversa que eu falei lá com os primeiros apoiadores, eu lembro que eu falei isso, que eu me sentia muito mal de ter que cobrar por conteúdo. Sim. Então, eu nunca coloquei dentro da nossa trajetória conteúdo como recompensa. Isso sempre foi uma trava muito grande pra mim. Eu sempre falei pro Panda, eu não consigo vender conteúdo. Desculpa, não dá. Tipo, vamos Porque dar... não tem sentido, né? A gente optou por se conectar a pessoas para não se conectar às marcas diretamente, obrigatoriamente, né? Sim. Uma necessidade de se conectar às marcas. E as marcas compram conteúdo. Sim. Então não tem sentido eu fazer o mesmo negócio para pessoas. Para pessoas. Já que eu tô optando não entrar nessa rodinha aí. Né? E aí a gente sempre criou, a gente sempre inventou moda nas nossas recompensas de apoio e nunca deu certo, gente. A verdade é essa, assim. Nunca deu certo porque a gente mora no interior do Brasil, né? Por mais que seja Rio de Janeiro, estamos aqui a 1 hora e pouquinho da capital, é interior. São 50 centros de distribuição até chegar em qualquer lugar do Brasil, qualquer coisa. A gente já tentou ter como apoio camiseta, coxinha, que a gente tem 50 caixas de coxinha aqui em casa. Se tornou insustentável pra gente vender as coxinhas. A gente gastava mais dinheiro, porque a coxinha tem que ser cara pra valer a pena vender. E não só dinheiro, né? A gente gastava muito tempo. E exigia muito tempo de... deslocamento, de ir no correio, porque a gente não mora perto do correio. Então, eram tantas questões o tempo todo que a gente sempre teve muita dificuldade de colocar recompensas. Ainda na trava do não queremos trabalhar com conteúdo como recompensa. E aí, esse ano, quer dizer, no ano passado, eu tive a ideia de fazer as artes com a Gabi. Só que a gente paga a Gabi para fazer as artes, né? A Gabi Fernandes. Né? Então, nunca foi de graça, ela nunca fez em parceria com a gente, sempre foi pagando. E aí, a gente veio sustentando muitíssimamente bem no ano passado. Ano passado, depois que terminou, né, todo o caos que teve a abertura de novo aí da vida, porque a pandemia acabou só esse ano, a gente teve, na sorte, 2 lançamentos que ajudaram muito a gente a ter uma recompensa boa no YouTube, que foi House of the Dragon e Anéis do Poder. São 2 conteúdos que renderam bastante pra gente aqui no YouTube. Mas os trabalhos começaram a parar. No meio do ano passado, os trabalhos já começaram a parar. Ficaram bem saltitados, né? Eram poucos trabalhos. E aí a gente levou um super golpe, também em termos de relações profissionais. E aí não vem ao caso, não quero falar sobre isso. Mas a gente, na CCXP do ano passado, a gente pela primeira vez estava na CCXP sem nenhum trabalho, sem suporte comercial. Ali na primeira CCXP isso aconteceu. Sem nenhum trabalho, sem suporte comercial nenhum. A gente tinha uma ação com a Disney sobre o Willow. Só que eu acho que eles, agora, sabendo que o Willow foi cancelado 1 semana depois que estreou, eu acho que eles já sabiam.
Sim. que a série tinha sido cancelada naquela semana da CCXP, porque eles cancelaram a ação um dia antes da CCXP. Então, a CCXP de 2022, a gente foi por conta própria, 100%. Obviamente que não tinha como fazer coxinha XP, porque a gente estava sozinho. De novo, sem nenhum suporte de nenhuma pessoa ajudando a gente pela primeira vez. E foi muito... Suporte comercial, né? Suporte porque comercial. as pessoas que trabalhavam no editorial estavam do nosso lado. A gente não tinha um apoio de uma pessoa trabalhando o nosso comercial. Isso. Né? E ali a gente percebeu que as coisas estavam muito diferentes. Que a gente estava conquistando coisas incríveis, só que o mercado não estava ali com a gente. Aí a gente falou, cara, 2023 não vai ser um ano fácil. Ali a gente falou isso um pro outro. E aí a nossa profecia deu certo. Sim. Porque 2023 foi muito... Está sendo difícil. Difícil. Vocês sabem disso, não vou repetir. Mas a gente fez um trabalho, 2 trabalhos em janeiro, um trabalho em fevereiro e um trabalho em março, patrocinados. Isso. E acabou. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E aí, desde abril, que a gente não tem nenhum trabalho. Isso. E aí, aconteceu uma outra coisa. Trabalhos que a gente fez no início do ano, a gente não recebeu. Não. Teve problema de recebimento. Que aí virou coisa de justiça, coisas assim. Aí, ou seja, já estava entrando pouco. E o que deveria entrar não entrou. Não entrou. E aí a gente Então, começou, teoricamente, se você olhar pra trás, a gente tá 2023 inteiro só com o YouTube e a taberna. Só que o nosso YouTube, e aí é importante falar pra todo mundo, durante a pandemia, a gente quase não criou conteúdo. Por questões de burnout, saúde mental, a gente não conseguia vir aqui falar sorrindo. Eu fiz o Clube do Livro como um pedido de ajuda. Então, mas aí, se a gente voltar nessa época, a gente fez. Sim. Porque tem... Existem Quem conversa alguns com a gente, tipo, as pessoas que a gente encontrou na Bienal, elas falam assim, nossa, vocês me ajudaram muito durante a pandemia. Mas aí não Só que foi... a diferença que eu acho que pesa na nossa cabeça é que, comparando com o anterior Com a da vida pandemia, da gente. Sim. a gente criava muito conteúdo. Mas eu era um acho absurdo, era uma avalanche de conteúdo. Então, mas é importante dividir que a gente parou de assistir coisa na pandemia. Então o nosso passou conteúdo... a ler mais, né? O nosso conteúdo, ele não era mais hypado. Tipo, até 2020 a gente criou conteúdo, né? Eu tive a crise de ansiedade que eu fui parar no hospital na última live do Panda Game Show. Isso. Que eu terminei a live, comecei a ter uma crise de ansiedade e fui para o hospital. Porque era muito pico de alegria e ansiedade para distrair as pessoas e eu não tava bem, eu tava com medo. O Panda tem asma, eu já falei isso 1 milhão de vezes. A gente tava vivendo um pânico aqui, dele morrer. A gente tinha medo. E ele poderia ter morrido, gente, se ele tivesse tido Covid nessa época. Então a gente tava real com muito medo, assim. E aí, isso foi no Halloween, que foi a live de Halloween que a gente fez, né? Um pouco antes do Halloween em si. E aí, setembro, outubro de 2020 foi o nosso último conteúdo, de fato. Sobre conteúdos, né? Eu fiz Maratostinha Natalina, depois sozinha. Se vocês virem, a Maratostinha Natalina de 2020, eu tô sozinha. O Panda não tá comigo. Porque eu... Ele já não conseguia burnout, mais total, criar. Não conseguia. E eu falei, mas a gente precisa continuar criando porque a gente tem que ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a fazer a Maratostinha Natalina. Existe uma pressão muito gigantesca sobre ver o momento da pandemia para a criação de conteúdo como uma oportunidade. Muita gente surfou nisso. A gente não conseguiu. E aí a gente falou, cara, não é uma oportunidade porque as pessoas estão sofrendo. Sou uma pessoa e eu estou sofrendo também. A gente recebia muita mensagem de muitos amigos falando, vem pro TikTok. O TikTok tá crescendo muito, porque foi em 2020 que o TikTok começou a bombar muito, né? Vem pro TikTok. Eu não conseguia, eu não tinha tom de voz pra ir pro TikTok. Não tinha como a gente ir. Então foram momentos muito complicados. E a gente ficou 2020, 2021. E, cara, foi só em agosto de 2022 que a gente voltou pro YouTube com programação. Quando você fica com um canal parado praticamente 2 anos, o canal fala, meu anjo, não vou entregar mais pra ninguém. E aí, desde agosto de 2022, que a gente tá enfrentando todas as questões aqui no YouTube que a gente tem dividido com vocês. Se não fosse o que aconteceu no final de 2022, o lance do comercial,
talvez a gente estaria enfrentando de uma forma diferenciada. Porque quando você é desamparado, você realmente começa a ter que se remontar. Sim. E o processo de remontar o seu psicológico é lento, dependendo da pessoa, né? Que Não tá é uma fazendo coisa isso. simples. E aí a gente entrou nessa e a gente também está numa fase de redescoberta da nossa criação de conteúdo que vocês estão acompanhando. Sim. Que a gente tenta ser mais reflexivo. Tipo, estudar filosofia para mim tem me ajudado bastante, né? Existe toda uma carga que é colocada sobre... Uma carga abusiva sobre um criador de conteúdo hoje em dia, né? Porque é visto como uma pessoa que, de alguma forma, atinge um status de fama na sociedade. Só que isso não é real, né? Porque as pessoas sofrem criando conteúdo, né? É uma profissão extremamente solitária. Até quem sorri pra vocês e tem 20 milhões de seguidores, tá? Isso. Todo mundo sofre. Mas é o que eu falei no vídeo de ontem. Todo mundo sofre em qualquer carreira. Isso. Trabalhar, obter sucesso e ser relevante na área de atuação que você escolhe é difícil para qualquer pessoa. Não é uma exclusividade da criação de conteúdo. E aí, a gente, por trás dos eventos, né, quando a gente encontra com outros criadores de conteúdo... Tá todo mundo uma bosta. todo mundo muito cansado, assim. Sim. É muito exaustivo. Porque não tem hora de trabalho. Você não é dono do seu trabalho. A verdade é essa. Exige muita criatividade para você tocar o seu trabalho. Sim. Exige que você esteja o tempo todo criando, o tempo todo observando. Existem ondas de criação de conteúdo, onde você é colocado, às vezes, para aparecer mais, e você tem que se esforçar mais para manter essa onda o máximo de tempo possível. Sim. Como qualquer negócio. Você tem que ser ativo e constante, independente das suas sensações, independente do seu momento. Sim. Isso em qualquer negócio, isso em qualquer trabalho. Você precisa surfar a onda quando a onda aparece para você surfar. Sim. Mas quando o mar fica paradinho e você tá ali em cima da prancha olhando por lá depois falando, e aí, virou um rio isso aqui? Virou uma lagoa isso aqui? Às vezes acontece. Teve uma pessoa que mandou lá no grupo um vídeo da Haru, que a Haru postou ontem. O William. Eu tava assistindo esse vídeo hoje cedo e a Haru, enfim, dentre várias coisas que aconteceram com ela, e eu lembro que o William até perguntou, né, do tipo, não sei se vocês já fizeram alguma coisa com a Haru. A gente conhece a Haru. A gente tem uma proximidade bem grande com ela, inclusive. Mas tem uma parada que ela falou no meio do vídeo que é muito sobre tudo isso que eu tô falando. Ela falou assim, eu comecei a criar conteúdo na época sobre anime, e aí eu queria fazer coisas sobre anime, mas não era uma área que eu conseguia emplacar projetos, não era uma área que eu conseguia investimento, patrocínio, qualquer coisa assim, porque é uma área que não tem realmente nada disso. Aí eu fui para outras áreas de oportunidades que foram surgindo para mim. No caso, ela foi para a área de games. E aí ela falou, ali eu consegui me sustentar, ali eu consegui ganhar dinheiro, ali eu consegui ver o meu conteúdo ser remunerado. Uhum. E eu comecei a fazer coisas que não eram coisas que eu tinha vontade de fazer. Por quê? Porque o mercado demandava, porque o mercado exigia. E hoje eu me arrependo de ter feito essa escolha e me arrependo de ter criado conteúdos que eu não tenho orgulho. A gente não pensa exatamente assim sobre o nosso trabalho, a gente não se arrepende de nada do que fez até hoje. Graças a Deus, a gente sempre foi muito consistente na nossa criação de conteúdo, a gente sempre foi do jeito que a gente é. Se você pegar o vídeo de 2016 de The Way, que foi o primeiro que viralizou, ele é assim. A gente cagado, sem luz, com barulho, fazendo alguma coisa. É isso, ele é isso aqui. Nossa, não mudou nada. Nada. Então, a única coisa é que tá de dia, então tem luz. Mas a gente... porque a gente grava no café. Quando a gente vai gravar no jantar, não sai. Não sai. Então, assim, a gente é consistente. A gente, verdade. Graças a Deus, sempre se manteve no nosso pilar cagado. A gente não evoluiu. Mas sabe o que ajuda também? A gente colocou disso. essas luzinhas aqui mais avermelhadinhas e fica bonitinha a iluminação. Vibe. Tipo, luz do dia, luz da noite. Uma vibe. Dá um negócio. Mas a Haru falou bastante sobre isso e isso me fez pensar bastante sobre esse processo que o mercado de criação de conteúdo está passando agora. Sim. Em que pessoas que chegaram na internet para ser famosas na internet, e eu não estou dizendo que a Haru é esse caso, que a Haru é o outro caso, ela chegou querendo trabalhar. E a internet falou, mas a gente não quer que você trabalhe com isso, a gente quer que você trabalhe com isso. Aí ela falou, preciso bancar minha vida, então ela foi.
É super justo isso. Mas tem muita gente que chega na internet pra ficar rico, pra virar celebridade, pra viralizar. E fica tentando fazer isso o tempo todo até que consegue. Depois que você consegue, você faz o quê? Essa é a grande questão. É tipo o precipício de Westworld, entendeu? Você vai andando até muito. que cai. O Além Vale. O Além Vale. Você tem o Além Vale como objetivo da sua vida, você vai indo pro Além Vale e quando você chega lá é um precipício e você morre. E aí você fica, poxa, eu andei tudo isso pra isso? Sim, acreditando num propósito que não é verdadeiro. Te contaram que era verdadeiro, mas não é. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Voltando pra nossa timeline, então, aqui pra gente não se perder. Esse ano, eu falei pro Panda. Quando a gente começou a ficar muito sem dinheiro, e isso foi em maio, que tipo, não tinha dinheiro, a gente começou a recalcular rotas. Mas a gente teve que continuar pagando várias coisas. Então, todas essas coisas viraram um grande acúmulo que hoje a gente está pagando esses meses que a gente não recebeu nada. Yes. A gente continua pagando esses meses que a gente não recebeu nada, porque a gente tinha uma estrutura profissional aqui, cara, né, a nossa internet, como a gente mora no sítio, cara, a gente já falou pra vocês, é tipo R$1.000 que a gente paga para ter uma internet viável aqui. Até o ano passado a gente fazia lives com 4G. Literalmente até o ano passado, gente. Então, até o ano retrasado, na verdade. Então, muita coisa mudou porque a gente decidiu criar uma estrutura e investir nessa estrutura. E aí, esse ano, quando a gente começou a ver que não estava dando mais para fazer, por exemplo, os cartões com a Gabi, não dava mais para fazer as artes com a Gabi, e enviar para vocês. A gente fez um grande envio para vocês em março desse ano. De novo, a gente começou a taberna nova, com novas recompensas. Em agosto do ano passado, a gente fez vários kits e entregas e a gente não conseguiu entregar. De novo. Porque foi tudo muito caro. A própria Gabi, ela teve um problema, né, de confecção de coisas. Então, a gente, por exemplo, tem muitas canecas que não foram enviadas ainda. Mas vão ser. Exato. De uma forma ou de outra, vão ser enviadas. A galera que comprou o kit de caneca vai receber em algum momento. Vai receber. Que a gente conseguir mandar pra vocês. Porque é tudo caro, né? É tudo muito... A não ser que a gente fizesse assim, tipo, 200 canecas. Mas não foi isso. Não é o caso. Mas o que eu quero dizer é, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A gente fez esse novo projeto de apoio, veio junto com essa onda de ausência de trabalho, ausência de ganhos. O que eu falei no vídeo de ontem é real. O YouTube está nos pagando R$400 por mês, literalmente, há muitos meses. E, quer dizer, até o mês passado era 500, esse mês caiu para 400. Que diferença maravilhosa. E não dá para pagar os envios para vocês. Um envio para São Paulo é caro. Imagina para outros estados do Brasil. Então a gente começou a sofrer muito com essa ausência de entrega das recompensas da taberna. Até que eu virei pro Panda, eu que era a pessoa resistente a vender conteúdo, e falei, cara, a gente precisa pensar numa forma de agradecer as pessoas que apoiam o nosso trabalho sem ser com coisa física. Porque não dá para enviar conteúdos e canecas e cards e coisas, porque não dá, é muito caro. Correio no Brasil é muito caro. E aí eu recebi uma mensagem do Thiago, que eu ia ler, mas tá no meu celular que tá gravando. Vamos pegar a mensagem. Ele mandou áudio. Então não vou expor o áudio do menino aqui. Mas, basicamente o que ele falou foi o seguinte. Quando a gente começou a fazer esses conteúdos que são mais bate-papo, menos vínculos com plataformas, séries e filmes e tudo mais, que curiosamente são vídeos que têm mais visualização do que os vídeos de conteúdo em si. Então, assim, é doido, né? Como a gente não dá atenção pro que é, de fato, a nossa criação de conteúdo às vezes. A gente acha que tem que fazer alguma coisa e não tem. O Thiago falou assim, cara, tem algumas coisas na minha vida que acontecem, de trabalho, de vida, que eu queria muito perguntar pra alguém, do tipo, o que você pensa disso? E essas pessoas são vocês. Às vezes eu queria saber o que vocês pensam de determinada situação, contar pra vocês alguma coisa que aconteceu e ver o que vocês têm a dizer sobre isso. E aí eu fiquei pensando, isso é a taberna. Porque vocês têm acesso a gente. E vocês trazem coisas pra gente. Vocês falam da vida de vocês com a gente.
E vocês trazem tópicos, vocês trazem assuntos, vocês trazem temas. Se a nossa criação de conteúdo, ela é ativa, ela não é passiva, a gente decide gravar um vídeo, liga a câmera e grava, com vocês, ela pode ser passiva. Vocês podem pedir para a gente falar sobre alguma coisa. E a gente pode falar disso com exclusividade para vocês. A gente pode falar disso pessoalmente com vocês. A gente pode falar disso em situações especiais com vocês. E aí eu pensei, isso não é vender conteúdo. Não. Eu não estou vendendo o meu conteúdo. É abrir um canal de comunicação. De exclusividade de comunicação. E aí, pela primeira vez em... Fez sentido. Tanto tempo. Desde 2016, pra você ter noção como a taurina é teimosa. Eu entendi o que é o conteúdo patrocinado. Você não precisa de uma recompensa física. Você precisa criar o conteúdo para as pessoas que querem que você crie o conteúdo. Exato. De uma forma exclusiva, né? E aí eu tenho conversado muito sobre isso com o Panda. Tenho falado... Só um minuto. Despertador. Tenho conversado muito sobre isso com o Panda, sobre o quanto a gente gostaria de fazer coisas com vocês, encontrar vocês e conversar com vocês e abrir espaço para vocês, para a gente ter uma troca mais próxima. Se vocês apoiam o nosso trabalho porque vocês gostam da forma que a gente pensa e se posiciona, vocês podem demandar assuntos e a gente conversa exclusivamente com vocês. Agora, como é que a gente faz isso? Então, sobre isso. A gente não sabe como fazer. Isso. A gente não sabe se pede para vocês mandarem e-mail. A gente não sabe se... pra tipo, ter uma história. Vocês contam uma história e a gente reflete sobre a história que vocês contam. Qualquer tipo de história. Qualquer coisa. Nem Às que vezes seja um tópico. Nem que vocês falem assim, fale sobre a escolha que a ONU fez essa semana. A gente vai ver qual é a escolha. A gente vai ver a escolha. Entendeu? Não sei. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, gente, do tipo, aqui na minha casa aconteceu isso. Isso. Jogaram um lixo no chão, fizeram não sei o que, a gente se irritou, tô irritada aqui no quarto, não sei o que fazer. O que vocês O meu pensam? cachorro comeu o meu sofá. Qualquer coisa, gente. A gente vai... Entendeu? E aí a gente traz histórias nossas, pessoais. Pra gente ir conversando de uma forma mais íntima. Eu estava assistindo uma série e me deu uma vontade louca de comer um bolo de chocolate. E a gente conta histórias sobre bolo de chocolate. Mas a ideia é que a gente tenha esses encontros mais próximos, alguns ao vivo, alguns assim, em vídeo. A nossa ideia, o nosso plano que a gente pensou era ter um vídeo por semana exclusivo para a taberna. Com um tema escolhido por pessoas da taberna. Isso é porque a gente está sendo pessimista, né? É tipo, será que a galera vai mandar que a gente temas? Não sabe nem se vocês vão querer participar disso. E aí, se vocês mandarem temas, a gente vai fazendo vídeos exclusivos para vocês. E aí, eventualmente, a gente pode fazer uma live para vocês exclusiva, falando de algum tema que vocês queiram. Aí Vocês podem demandar, inclusive, assim, eu queria muito que vocês... vissem esse conteúdo. E quando eu falei que a gente ia fazer o conteúdo de Ted Lasso, era isso, assim, que a gente queria trazer uma conversa mais próxima sobre Ted Lasso. Então pode ser relacionado a conteúdo também. Sim. Não precisa ser só sobre a vida, o universo e tudo mais. Pode ser conteúdo. Depende muito de vocês. Mas é isso, a gente quer abrir esse canal para nossa recompensa depender única e exclusivamente da nossa intelectualidade e criatividade mental. Porque tudo tá caro no Brasil, gente. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o correio tá caro. Caixa de papelão tá caro, artes estão caras, canecas estão caras. E até que essa crise econômica, que tá todo mundo fingindo que não tá acontecendo, mas tá em todas as áreas, tá acontecendo essa crise econômica. Até essa crise econômica passar, a gente precisa continuar girando a roda. Entendeu? E a roda que eu falo não é a roda trabalhista só. É a roda social também. Porque tá todo mundo sofrendo sozinho. Vamos ficar juntos, pelo menos a gente ri. De vez em quando. Oh, meu Deus. Não é? É sim. Pelo menos a gente dá nosso jeito. Exato. Era isso que a gente queria falar. E, pra completar, queria agradecer muito a todo o apoio que vocês deram com a questão da rifa. Não é uma coisa que eu me sinto genuinamente Quem tava lá bem. sabe. Não é uma coisa que eu me sinto genuinamente bem e confortável. Juro, Panda sabe disso, muita gente da taberna sabe disso. Se eu não conseguia vender meu próprio conteúdo, imagina uma rifa. Não consigo. Mas vocês foram incríveis. Eu não lembro quem deu a ideia, porque foi numa revoada de muita coisa. Foi. Mas obrigada a pessoa que deu a ideia, obrigada a todo mundo que ajudou. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção.
do que vocês fazem com a gente, com o apoio mensal de vocês e com o que vocês fizeram essa semana. Vocês garantiram que a gente trabalhasse essa semana. Hoje a gente tem um trabalho para fazer na rua e a gente não tinha dinheiro para ir. A gente estava vendo o que a gente ia fazer. E vocês garantiram que a gente saia de casa tranquilo para fazer esse trabalho daqui a pouco. Então, daqui a pouco, o que vai rolar no Instagram é graças a vocês também. É graças a vocês também. Então, obrigada por tudo, de coração. E é outra coisa também, mas isso fica para um outro vídeo. Os trabalhos que a gente faz de publicidade, a gente recebe no mínimo 60 dias depois. É isso, gente. Sim. Essa então, é uma realidade, mas isso fica para um outro vídeo. Essa semana a gente tem 2 trabalhos para fazer. Um vai pagar daqui a 60 dias e o outro vai pagar daqui a 90 dias. Então é outubro e novembro só que a gente vê cor. O primeiro e Isso. o outro só em dezembro. Mas é aquilo, gente. A gente tem que seguir. A gente não é vítima da sociedade, a gente não é vítima do sistema. Mas a gente está tentando construir alguma coisa diferenciada junto com vocês. A gente quer, em algum momento, retribuir absolutamente todo o apoio que vocês dão pra gente. Por mais que Nem vocês, que seja com isso daqui. Por mais que conteúdo. vocês falem que o que a gente já faz já retribui o carinho que vocês têm por nós. Mas vocês não têm noção do valor que o carinho de vocês tem. Exato. Eu não conheço outra pessoa na internet que tenha o carinho que a gente tem por vocês. A gente ouviu isso de uma amiga recentemente, falando da comunidade de vocês é um negócio Lindo. fora de série, assim. É impressionante como qualquer coisa que vocês fazem, eles estão ali apoiando vocês. E a gente sabe que não é pelo trabalho, não é pelo conteúdo, não é pelo tema. É porque vocês apoiam a gente enquanto pessoa. Pra gente ser o que é. E isso é de um valor absurdo. Então, obrigada a todo mundo que tá aqui, obrigada ao apoio de vocês. E eu espero que a gente consiga criar junto essa dinâmica em que a gente troque bastante toda semana e que vocês se sintam mais próximos da gente, de alguma forma. Aí, o que a gente vai fazer para o próximo? Se você quiser deixar no comentário aqui uma história, deixa. Se você quiser mandar um inbox na taberna falando assim, eu não quero isso que daqui revele eu não quero que revele minha identidade, mas esse tema aqui é muito bom, essa história aqui é muito boa. E eu vou deixar o meu e-mail aqui também. Isso. E na taberna, vou botar lá meu e-mail para quem quiser. Para quem quiser me mandar um e-mail com uma história, um tópico, um tema, um pedido do tipo, pode ser assim, eu queria que vocês falassem sobre pipa. Isso. Tá tudo bem, pode mandar só isso, não precisa contar a história não, se você não quiser. Pra gente ir organizando os próximos conteúdos exclusivos da taberna. Eu pensei num tema aqui, mas eu acho que você não vai gostar muito. O quê? Se você tiver uma história de terror... A gente tá fazendo um especial de Halloween esse ano. Se você tiver uma história de terror, Manda imagina aí. A Cris lendo essa história. Vai que... Ai, ai. Beijo. Obrigada de novo, vocês são incríveis. Até a próxima. Tchau. Tchau.